vai contar a sua odisseia. Ora, para já, o teu nome? O meu nome é António Bagulho. Onde é que moras? Em Pinheiro de Louros. Em Pinheiro de Louros. Estás com 50 só. 50 centímetros. Falta ainda um vizinho ou dois. Quando pediu a placa, não era para si, exatamente, ou era Aliás, já pensar em si? não sei se o amigo Mário se lembra de que eu cheguei aqui quando o vim visitar com uma dor no pescoço. Não me recordava, não. E que me mandou sentar ali naquela cadeirinha, e quando fui para sair aqui da porta e quando sentei no carro... Já estava bem. Já estava bem. É daí que a placa teve que ir logo comigo. A partir daí fiz algumas experiências, sempre dentro daquela baixa potência, exato, 5 a 8 watts, no máximo 10 watts, e obtive resultados excelentes, quer dizer, nas pequenas coisas, inclusive na minha mulher, que tinha problemas de que não podia pegar em objetos, que não podia pegar na neta, que era pequenina de colo, em que eu lhe fiz uma primeira... Dificuldades de manejo das mãos? De manejo das mãos, muita dificuldade, mesmo... Muitas dores? Muitas dores. Ela já tinha de formação ou já tinha de formação? Tem já de formação, tinha de formação. Fiz-lhe umas 2 sessões, primeira senti logo um alívio incrível, à segunda praticamente foi buscar consciência e fiz-lhe a terceira. E nas mãos nunca mais sentiu. Bom. Passou a pegar na criança, fazer a sua vida normal. E já vão muitos meses. E já lá vai muitos meses, já lá vai. Ora, eu já tenho a plaquinha do Mário Portugal, talvez... seguramente um ano. Seguramente um ano. E eu comecei logo com isso. Por acaso teve a oportunidade de fazer em alguma pessoa mais de família ou ficou por aí? Nos amigos, normalmente amigos naquelas contusões habituais, naquelas coisas mais leves, mas isso era praticamente uma sessão ou duas e resolveu o assunto. Não são aqueles casos mais digamos, mais bicudos em que não nos podemos meter, não é? Porque já transcende conhecimentos. Bom. Pelo menos da minha parte. A sua esposa há quanto tempo estava com esse problema das dores das mãos? Já há bastante tempo. Ela fez uma operação, por conseguinte fez uma menopausa prematura, se assim se poderá chamar. Como isso acontece que um certo distúrbios que acontece naturalmente quando se faz uma menopausa natural ou prematura também acontece. Então veio um problema de osteoporose aos 46 anos, sensivelmente, muito cedo. Logo após a operação houve logo um distúrbio. E então aquele problema das mãos, pelo menos, ficou resolvido. Algumas vezes lhe fiz também na parte da zona cervical. E agora anda muito bem. Está contente e feliz? Está contente e feliz. Ok. Sim, senhora. Muito obrigado. Na minha presença agora tenho um outro paciente que esteve cá há já bastante tempo, provavelmente há mais de um ano, e gostaria que dissesse o seu nome. Fernando José Códia, 58 anos de idade. Quase com 60, és um bocadinho mais novo. Um bocadinho mais novo. 58 anos, comecei com estes problemas, infelizmente tinha 22 anos quando pensava que sabia jogar futebol. Problema de coluna ou na zona cervical? Na zona lombar. Zona lombar. Uma pancada numa vedação de um campo de futebol, um campo do Juventude de Évora propriamente dito. Lasquei umas vértebras e foi aí que tudo começou. Depois, como o meu amigo sabe, fui daqui para Santarém. Em Santarém tive aquele acidente que já tive a oportunidade de lhe contar, que foi a queda de uma plataforma onde tinha o banco de ensaio cá para baixo, e aí apareceram os problemas na cervical e complicaram-se mais os da região dorsal e lombar. A partir daí tem sido um correr de hospitais, de médicos e, inclusive, como sabe, a ida a Londres, onde também nada mais foi feito que aquilo que tinha sido feito cá em Portugal. Ora, entretanto, isto, quando apareceu cá para experimentar as ondas curtas, especialmente na zona cervical, isto foi já, que é uma temporada larga. Foi. Você nessa altura estava bastante preso, não conseguia quase sair do automóvel, lembro-me que tive que ir lá buscá-lo para o ajudar a vir até aqui, você estava realmente em uma situação muito aflitiva.
Não me recordo, essa estava com um colarinho de... Não, nessa altura não tinha posto o colar, como já tinha pensado em recorrer à assistência do meu amigo, não pus o colar cervical. Pois, mas exatamente porque a placa ia ser colocada nessa zona. Exatamente, não pus o colar cervical. E posso atestar aquilo que o Mário já disse. Eu só saí do carro com a sua ajuda. Pois, eu recordo que não foram precisas muitas sessões, talvez algumas não, quatro. Foram 4 sessões. 4 sessões. Propriamente 4 sessões. Eu estava todo apanhado desde os braços às pernas. Exato. Membros inferiores, membros superiores, tudo aquilo, e não só apanhado, como com dores horrorosas, dores que não podia estar deitado. Eu creio que o seu caso é um dos mais interessantes, porque de um estado tão doloroso, e que já vinha de muito trás, muitos anos, pois. Como foi que reagiu também às ondas curtas, porque a partir daí eu tenho encontrado muitas vezes e nunca mais o encontrei assim aflito como naquela altura. É francamente verdade, e eu, que todos os anos, e naquela altura em que cá vim era um dos anos em que tinha a crise, porque eu todos os anos, e como o Mário deve estar recordado, foi em pleno verão. Não me recordo. Mas recordo-me, ao contrário do que acontece com muitas pessoas que têm estas crises no inverno, todas as minhas crises grandes e graves foram precisamente em pleno verão. E essa foi uma delas, que eu vim aqui todo suado, todo pingado, porque não sabia como é que havia de estar. Aliás, eu tinha-lhe telefonado a pedir a sua ajuda. Como é que se passou, entretanto, este último verão? Não tive crise, porque agosto, eu vim cá pela primeira vez em agosto de 89. 89. 89. 90, agosto, 91, já estamos em 92. Exatamente, vim em agosto de 89. Depois, em agosto de 90, eu tive uma crise que foi bastante inferior, nem o vim chatear precisamente por isso. E depois, em 91, porque nós entre 89 e 90 fizemos mais 2 tratamentos ou 3. Em 91 eu não tive crise. E em 92, espero não voltar a ter, e se tiver, cá estou a bater à porta de novo, não é? Sim, naturalmente. Porque, francamente... de todos os tratamentos que fez, porque foram muitos... Praticamente pode considerar que as ondas curtas foi talvez o mais benéfico e duradouro. Em termos de duração... Foi efetivamente... E de prazer no tratamento. E de prazer, exatamente. Em termos de duração e de prazer no tratamento, foi efetivamente o melhor. Só há um tratamento que eu fiz também, entre os muitos que fiz, que também resultou, mas durou muito menos tempo, que foi a acupuntura. Pois isso é especialmente na altura em que ela é feita, é que nos dizia, exatamente. Depois sai... Portanto, a seguir à acupuntura também me senti muito bem, mas não posso precisar concretamente, mas sei mais ou menos. Entre 90 a 120 dias estava outra vez sem poder vestir, sem poder calçar, sem poder mexer. Portanto, acho que este grande favor que o meu amigo Portugal me fez foi de facto extraordinário em termos digamos, de melhoria, posso chamar-lhe melhoria, em termos de melhoria qualidade e em termos de melhoria duração em tempo. Isso não fiz de facto nenhum que tivesse. Eu estava com certo interesse no seu depoimento, porque eu acompanhei-o nessa altura em que eu vi realmente numa situação muito atroz, e como depois comecei a vê-lo muitas vezes a pé, a conduzir automóvel e tudo, naturalmente que constitui uma prova muito interessante da eficiência das ondas curtas, em especial nessa zona cervical, que era a que lhe estava realmente a atingir o resto do corpo todo. Pois, exatamente. É tudo, Fernando Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado, estou eu, e se tiver, espero não ter necessidade, Mário. Mas se for, cá estou a bater ao ferrolho novamente. Muito obrigado. Neste momento temos uma outra paciente que passou por aqui há já muitos meses, era provavelmente uns quase um ano. 6 meses, sim, quase isso. Mais ou menos. O tempo voa. Mais ou menos. Pode-me dizer o seu nome e a sua idade? Ana Augusta Santos Ferreira, 42 anos. 42 anos? 42, nessa altura de 41. É verdade.
Apareceu-me aqui de uma forma curiosa, porque trazia um livro debaixo do braço a chamar a atenção que no seu caso de sinusite estava lá indicado que as ondas curtas poderiam fazer bem, e perguntou-me se tinha alguma possibilidade de fazer um tratamento com ondas curtas. Eu disse que não gostava nada de experimentar, era só uma questão de ter pachorra, de estar ali um bocadinho parada com a placa na testa. Lembra-se perfeitamente dessa situação? Experimentámos. Há quanto tempo estava com problemas? Eu andava, portanto, tinha diversas vezes tínhamos nessa altura, talvez já andasse bem há 8 dias. Pois, mas é uma coisa que já vem de há anos, ou tinha... Ele não é uma coisa já, não, quer dizer, não é uma coisa que seja muitos anos, eu talvez em uns 2 anos. 2 anos. Depois a médica, entretanto, disse-me que isso era sinusite, portanto, mas que não descarregava, era uma sinusite seca. Depois, com certos tratamentos, eu ainda fiz uns tratamentos ali no hospital, que não me resultou assim muito. Eu já não me lembro bem que tratamento era. Dava dor de cabeça grande? Dava dor de cabeça, portanto, que venha às narinas, apanha as fontes e por vezes, em geral, a cabeça toda. Portanto, toda a parte da cabeça. O que é certo é que, pronto, desde essa altura nunca mais. Foi engraçado, eu reparei que logo nessa altura, ao fim de 10 minutos ou 15 minutos da sessão, quando nessa altura senti logo um alívio grande. Sim. E foi de tal forma que no dia seguinte eu estava à espera que aparecesse para mais outra sessão. Não apareceu. Depois, 2 ou 3 dias depois, encontrei o seu filho e perguntei-lhe, e ele disse que a mãe estava tão boazinha que nem precisava de mais. Foi. É engraçado. Como entretanto se passou muito tempo, como é que a coisa decorreu? Digamos, voltou ou piorou? Não, quer dizer, portanto, essas dores nunca mais as tive. Nunca mais as teve? Portanto, essas dores nunca mais as tive. A impressão de corrimento nasal ou dessa impressão? Isso é normal, portanto, isso já é normal quando nos constipamos, mas nessa altura, eu nessa altura achava, portanto, que não deitava nada. Portanto, passava-se invernos e passava-se, eu nunca, portanto, que a médica dizia, portanto, que era uma sinusite, mas seca, que juntava de lá dentro e que fazia isso a partir daí, nunca mais tive. Isto não lhe dói quando se carrega? Não. E antes também não doía, nunca reparou? Não, portanto, na altura que andava, ou que seja inflamado, na altura que me sentia pior, pois se carregasse doía. Portanto, é bem importante assim às narinas, não é? Esta parte aqui das narinas vinha assim um ardor. Mesmo no assoar, queríamos assoar, mas que não vinha nada. Exato, mas não, a força mas fazia e havia um ardor. E nunca mais, portanto, esses sintomas nunca mais tive. Foi um caso realmente interessante e surpreendente, porque bastou uma sessão. Pois. Era só o que eu precisava da sua informação. Os depoimentos dos doentes interessam muito, porque são os mais legítimos sobre o comportamento. Fiquei muito satisfeito e continuo. E se algum dia começar a sentir alguma... Pois cá aparecerei outra vez. Rapidamente, como viu. Nessa altura até foi, não sei se o Sr. Portugal disse, vamos experimentar uma sessãozinha aí com 10 minutos ou 15. Foi. E foi mais ou menos essa coisa. Eu assim que saí, eu senti logo alívio. Mas é que foi logo. Eu posso recordar quem está a ver que a placa está metida dentro de uma carteira e esta placa foi colocada nesta situação. Pois foi. E fixada com adesivo à volta da cabeça, fazendo a pressão suficiente para manter o valor de ondas estacionárias correto no equipamento. E muito obrigado pelo seu depoimento. Não tem nada que agradecer e obrigado eu também porque as dores desapareceram. Muito bem.
funcionando tão espetacularmente as ondas curtas, como vimos num caso pulmonar e no caso de uma gangrena periférica, somos levados a acreditar que há possibilidade de recuperar um coração que tenha tido um infarto de miocárdio e, utilizando a mesma técnica da placa fisioterápica com a pequeníssima potência. Temos um caso evidente, muito interessante, de um indivíduo que há cerca de 1 ano tinha tido um infarto de miocárdio e posteriormente teve necessidade de ondas curtas nas costas, mais exatamente na zona cervical, e provavelmente por isso conseguimos atingir o coração, que ficou recuperado e posteriormente já não mostrava qualquer sequela do infarto de miocárdio anterior. Tenho esperanças que um dia alguém se vai debruçar sobre estes casos bastante interessantes e talvez possamos descobrir um meio bastante eficiente para recuperar doentes de infarto de miocárdio. Ao terminar esta coletânea de opiniões de alguns pacientes que foram tratados com os feixes de ondas curtas de pequenina potência, não queria deixar de chamar a atenção de quem está a ver esta gravação que em Portugal, nesta altura, 1992, já existem mais de 300 radioamadores que estão espalhados por todo o país e que estão constantes de uma lista que segue, juntamente com outras informações, sobre a utilização desta pequenina placa que, ligada a qualquer emissor de radioamador, consegue proporcionar melhoria de muitos padecimentos de doenças que já vêm, muitos casos, de muito longe. Seria fastidioso em contar-vos as quantidades de histórias, de factos realmente interessantíssimos de todos os lados do país, que me chegam não só via rádio, como pessoalmente, por carta, por telefone, e é apaixonante, congratulante ao mesmo tempo, observar que uma pequena placa, uma pequena descoberta pode constituir um aliciante meio de tratamento para tantas pessoas que vivem padecendo. O meu trabalho atual tem estado dedicado à tentativa de atacar um problema muito mais complexo, que é o coração, porque tenho imagens fidedignas de cientistas que, dedicados às ondas curtas, à terapêutica por ondas curtas na medicina, com imagens absolutamente claras dos resultados do tratamento com ondas curtas, em casos como, por exemplo, uma gangrena de um pé, com imagens antes e depois de cerca de 20 sessões feitas com os equipamentos da época. Aliás, as ondas curtas foram utilizadas durante muitos anos, praticamente desde 100 anos até talvez há uns 15 anos, quando começaram os tratamentos de medicina a ser talvez muito mais rápidos que os antibióticos poderosíssimos que têm aparecido, mas ainda há muitas doenças, especialmente do foro traumático e do foro artrítico, para as quais não existe, que saibamos, uma cura conveniente. Conseguimos observar com grande alegria uma quantidade enorme de pessoas que já estavam mentalizadas para ficar em cadeiras de rodas, outras em cama, e que se viram fora dos seus leitos, das suas cadeiras de rodas, para
poderem fazer a sua vida normal. Alguns casos chegam a ser tão espetaculares que nos faz realmente uma certa confusão. Mas o que é certo é que ao fim destes anos de atividade com o tratamento por ondas curtas, sentimos que alguma coisa fizemos para bem de muita gente que estava literalmente abandonada, sem tratamento possível ou conveniente. Se estas imagens serviram de algum modo para aclarar o seu pensamento, só para isso ficarei bastante satisfeito.